pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Estão salvos, estão dentro da igreja, mas não têm paz, não têm a alegria da salvação. Aí, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, e nós vamos hoje refletir 3 formas de nos perdermos na casa do Pai, de estarmos dentro do palácio do rei e nos portarmos como escravos. Como estar numa mansão e sentir-se como gato borralheira. Eu não sei nem se tem meninos aqui, né? Mas existem homens também que se sentem como servos. E aí, nós vamos estar vendo o que Jesus traz, né? Porque aqui, Lucas, ele vai narrar um momento onde Jesus ensina através de parábolas. E existem 3 tipos de pessoas que se perdem. A primeira está em Lucas, no capítulo 15, no versículo 4, tá? No começo diz assim, aproximando-se Jesus de todos, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores. Ou seja, quem é que vai procurar Jesus? Não é aqueles que estão lá na igreja, que já estão batizados, que já... Não! Quem vai atrás de Jesus é quem não tem nenhum merecimento, tem nenhum valor, que a gente não dá nada por eles. Então, os publicanos e fariseus, eles iam para ouvir Jesus. Aí os fariseus e os escribas, que conheciam o Torá, conheciam os profetas, conheciam a lei, né? Eles olhavam para Jesus e diziam assim, nossa, mas ele come com os pecadores, ele recebe pecadores. Olha aí, versículo 2. E murmuravam os fariseus e os escribas dizendo, este aí, que se diz filho de Deus, ele recebe pecadores. Menina, você não sabe que aquela mulher da vida você vai receber na sua casa? Você vai andar com aquele bebum, você vai andar com aquele maconheiro, você vai andar... E a gente cria isso, né? Então, Jesus está trazendo para nós esse ensinamento, porque ele ouviu os publicanos e os fariseus, os religiosos, o que acham que estão, né, por cima da carne seca, que já conhece tudo, conhece teologia, são cheios do conhecimento, aí Jesus começa a ensinar através da primeira parábola. E a primeira parábola que ele traz, ele fala de uma ovelha. E ele propôs uma parábola dizendo, qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não larga tudo, deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Ou seja, ele não abre mão. Ele tem 100, mas não importa se eu tenho 100. Eu tenho uma que se perdeu. Aquela uma faz falta, aquela uma tem nome, aquela uma tem lugar. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui, que Jesus, ele se importa com todos, ainda que a gente não dê valor, né? E nessa parábola, né, a ovelha se perde, não é porque talvez ela quisesse sair do aprisco. Algumas pessoas saem do aprisco porque não suportam e ela se distrai com as coisas do mundo. Ela vai, come uma graminha aqui, come uma graminha ali. Quando ela se percebe, porque a ovelha ela não tem senso de direção, por isso que ela precisa do bom pastor. E muitas pessoas no nosso meio, queridas e queridos, elas não têm senso de direção. Elas precisam de pessoas como eu e você, que têm um temor e um amor pelos perdidos, para quando você vê-las distanciando do pastor amado, você possa ir lá amorosamente trazê-las. E o texto diz nessa parábola que Jesus as toma no ombro. Sabe por quê? Porque a ovelha desorientada que se sente
sozinha, perdida, muitas vezes não adianta você dizer assim, vem comigo, vamos no culto, vamos na igreja. Não adianta você chamar vamos. O texto diz que Jesus acha, coloca no ombro e com alegria leva de volta. Aí o que ele faz? Ele não fica feliz de estar só com aquela ovelha. Versículo 6 diz que ele vai para casa, reúne os amigos, chama os vizinhos e diga assim, olha, alegre-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimentos. Né? Então, olha que interessante. É maravilhoso cuidar dos salvos, sim. É maravilhoso estar aqui cuidando de vocês que têm certeza da vida eterna. Mas o meu objetivo aqui é te dar um alimento, mas também te dar uma armadura. Te dar um instrumento de guerra para que você saiba cuidar de você e ir lá fora, buscar outros e trazer para o aprisco. Porque cada uma de vocês, cada um de vocês que estão aqui, irão em lugares que talvez eu jamais possa pisar. Você pode levar a minha voz, você pode levar a minha imagem, mas eu não vou poder estar com ela, porque elas não fazem parte do meu cotidiano. Mas você pode. Você pode falar com o dono da quitanda, você pode falar com o dono do armazém, você pode falar com a sua vizinha, você pode alcançar pessoas que talvez passe pela sua vida, como aquela jovem passou e sentou do lado, né, do ônibus, da lotação que a Kátia citou aqui, no seu transporte público. Então, Deus quer que nós tenhamos essa mentalidade, mudar a nossa mente. Alguns se perdem e saem do aprisco. Mas Jesus disse, eu não quero perder nenhum. A porta dos fundos não pode ser maior do que a porta da frente. Porque a porta dos céus, ela já é estreita. Porque tem princípios, tem padrões éticos e morais. Eu não posso estreitar mais essa porta e dizer para você que você não pode isso, não pode aquilo, pautado na minha legalidade religiosa. Eu não posso, eu não tenho esse direito. A segunda, e a Simônica, eu queria até fazer uma sugestão, que se a gente não conseguir terminar esse estudo hoje, a gente continua daqui a partir da quarta-feira que vem. O segundo grupo, né, de pessoas que se perdem, apesar do texto bíblico estar na sequência, eu vou pular. Depois Jesus começa a falar da dracma perdida, mas eu quero pular a dracma perdida e quero falar de outra parábola que Jesus continua nos ensinando em cima desse mesmo texto, dessa mesma visão que os escribas e fariseus murmuravam a respeito do que Jesus estava fazendo. Que Jesus estava comendo, ele está tendo uma refeição com pessoas que não eram dignas, segundo os religiosos. Né? E aí ele começa a contar uma outra parábola, a do filho pródigo. Olha, tinha um homem e ele tinha 2 filhos, um filho olha para esse pai, pede a parte da herança dele com o pai vivo, né? Herança, querido. A gente só reivindica com o pai morto. Isso é um outro princípio de honra. Filhos que cobiçam o que os pais têm quando eles ainda estão vivos. Ah, mas o meu pai já é idoso, a minha mãe já é idosa, então eu posso usufruir? Não. Aquilo que é de direito, Deus traz na sua mão. E esse filho pediu a parte daquilo que era devido. Só que esse pai é comparado com o nosso Abba Pai. Ele não questiona, ele diz, você quer? É isso que você quer? Você quer sair daqui do meu cuidado e você quer ir administrar aquilo que você acha que é seu?
E aquele filho, ele escolhe. A ovelha perdida, Jesus disse assim, ó, ela se perdeu. As circunstâncias levaram ela para longe do aprisco. Uma ferida, uma dor, um luto mal fechado. Enfim, a gente não sabe quantas circunstâncias fazem, né? E aí eu lembro da minha querida Cíntia, faz com que você fique longe desse aprisco por causa das feridas que você passa. O pródigo não. O pródigo, ele exerce o poder da escolha. Ele diz assim, eu quero ir embora.